Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ana Paula. Iremos dar continuidade ao assunto sobre equação do segundo grau. E na aula de hoje a gente vai aprender como resolver problemas que envolvem equações do segundo grau. Vamos lá. Resolva os problemas a seguir. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte, ó. A área do terreno retangular, tá? Então, o terreno ele tem um formato retangular, representado abaixo, mede 14 metros quadrados. Eita Deus. Então, ó, o terreno tem um formato retangular e ele mede 14 metros quadrados de área. Determine em metro a medida do comprimento de cada lado. Considere que as medidas estão indicadas em metro. Então, o que é que acontece? Tem-se um terreno, o formato dele é retangular e foi fornecida a área dele. E a gente está querendo descobrir quanto é que vale o valor de cada lado. Tá? Aqui os lados estão em função de uma variável, que é em função do x, tá? Como é que você começa a resolver um problema desse, tá? Primeira coisa, a questão te deu a área. Então, você tem que pensar em alguma relação entre os lados e a área. Você já aprendeu que a área de um retângulo é dada pela base dele vezes a altura dele. Tá? Então, a área de retângulo é base vezes a altura. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a relação entre a base, a altura e a área. Tá certo? Então, o que é que você sabe? Quanto é que vale a base desse retângulo? Aqui ele chamou de x, então vai ser x vezes a altura dele, que é quanto? X menos 5. Para que o x multiplique o x e o menos 5 ao mesmo tempo, eu tenho que colocar entre parênteses, certo? Ó. Então, a base dele vezes a altura dele dá quanto? Dá a área. E quanto que é a área? A área é 14. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou distribuir esse x para todo mundo que está aqui entre parênteses. Eu vou multiplicar, tá bom? Então, vou fazer, ó. X vezes x, que é x ao quadrado. X vezes menos 5 vai dar menos 5x. É igual a quanto? Igual a 14. Ora, eu tenho uma equação do segundo grau. Olha o x elevado ao quadrado aqui, tá bom? Essa equação, ela é do segundo grau e não está na forma reduzida. Ela não está no formatinho bonitinho, aquele lá, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu vou ter que deixar nesse formato aqui, tá bom? Então, todo mundo que está no segundo membro, vou ter que passar para o primeiro membro. Então, vou repetir o x ao quadrado menos 5x. Aí, o 14, ele é positivo, ele vem para cá negativo. Igual a zero. Pronto. Essa equação agora já está na forma reduzida. Então, a gente já tem como resolver, tá bom? Então, vamos aqui. Vou determinar o primeiro passo. Então, para resolver a equação do primeiro grau, a gente viu que tem 3 passos. Primeiro passo, determina os coeficientes A, B e C. Quem é o A? É quem está colado com o x ao quadrado. Como não tem nada, o A é 1. O B é quem está colado com o x sozinho. Então, o B é menos 5. E o C é o termo independente. Ele não depende do x. Então, o C vale menos 14. Segundo passo, calcular o delta, que é o discriminante. Temos uma fórmula para isso. Delta é dado por B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Vou substituir agora os valores. Ora, o B vale menos 5. Então, no lugar do B, eu coloco menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 14. Vou fazer aqui agora, tá? Então, quem vai ser o meu delta? Delta vai ser menos 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Como a base é negativa e o expoente é par, vai ficar positivo, tá? 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 14 vai dar 56. Menos vezes mais é menos, menos e menos é mais. 25 mais 56 vai dar 81. Então, o delta é 81. Então, pelo delta, a gente já sabe que a gente vai ter duas raízes reais e distintas, porque o delta deu positivo, tá bom? Então, primeiro passo é determinei os coeficientes A, B e C. Segundo passo, calculei o delta, o discriminante. Terceiro passo, vou para a fórmula resolutiva. Então, a fórmula resolutiva é... Só um minutinho.
Então, a fórmula resolutiva x é menos o b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. O meu b vale menos 5, vou inverter o sinal dele. Se ele é menos 5, ele fica positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta é 81. Sobre 2 vezes o a. O a é 1. Então, 5 mais ou menos. A raiz quadrada do 81 é 9. 2 vezes 1 é 2. Pronto, agora eu vou separar isso aqui em x' e em x duas linhas. No x' eu vou pegar o sinal de mais, tá? Então, eu vou ficar com 5 mais 9 sobre 2. No x duas linhas, vou pegar o sinal de menos. 5 menos 9 sobre 2. 5 mais 9 dá 14. 14 dividido por 2 é 7. Aqui eu devo 9 e paguei 5, fico devendo 4. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Tá, tem um x aqui que não vai servir para mim. Qual é o x que não vai servir para mim? É o menos 2. Por que que ele não serve? Porque eu estou trabalhando com medida, não existe medida negativa, tá bom? De comprimento. Tá? Então, o x que vai servir para mim é o x igual a 7. E o que foi que a questão pediu? A questão pediu a medida do comprimento de cada lado. Se o x é 7 e esse lado aqui vale x, então esse lado aqui vai valer 7. Ok? O x é 7 e esse lado aqui é x. Logo, esse lado vale 7. Esse lado aqui vale 7 menos 5, que vai dar igual a 2. Ok? Então, um lado vai valer 2 e o outro lado vai valer 7. Vamos só conferir se a área bate, ó. A área do retângulo é base vezes altura. 7 vezes 2, 14. Exatamente o que apareceu aqui, ok? Segunda questão. Um piso de um galpão retangular tem 140 metros quadrados de área. As medidas em metros deste piso estão indicadas a seguir. Quais são estas medidas? Então, aqui, a questão me forneceu a área, 140 metros quadrados, de um galpão que tem um formato retangular. E ele está pedindo as medidas desse galpão, tá? Então, essa questão é similar à questão anterior. Então, vamos aqui. O que é que a gente já viu? Que área de retângulo é base vezes altura. Quanto que é a base desse retângulo? X mais 6. Então, x mais 6, que é a base dele, vezes a altura dele, que é x mais 2, é igual à área dele, que a questão forneceu, que é igual a 140. Tá? Eu peguei as informações que a questão me deu e montei uma equação, tá? Vamos ver o que é que sai aqui. Eu vou multiplicar cada termo que aparece aqui por cada um que aparece aqui, tá? Então, vamos aqui. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 2 vai dar 2x. Agora, todo mundo multiplicando pelo 6, tá? Ó. 6 vezes x, 6x, 6 vezes 2 vai dar 12. Igual a 140. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou organizar todo mundo, passando todo mundo que está no segundo membro para o primeiro membro, tá bom? Repito o x ao quadrado. Esse 2x aqui eu posso somar com um 6x, que vai dar 8x, mais o 12. O 140 é positivo, ele vai vir negativo. Pronto, o segundo membro está zerado. Dá para organizar ainda mais isso aqui. X ao quadrado mais 8x. Ah, eu tenho uma dívida de R$140 e paguei 12. Fico devendo 128. Ok? Igual a zero. Pronto. Essa minha equação aqui, ela é do segundo grau e está na forma reduzida. Tá na forma reduzida, temos como encontrar através da fórmula resolutiva, tá bom? Então, vamos aqui. Vou destacar o A, o B e o C. O meu A é 1, o B vale 8 e o C vale menos 128. Destaquei os coeficientes, agora vamos calcular o discriminante. Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vou substituir os valores. O meu B vale 8, então eu vou ficar com 8 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 128.
Continuando aqui. Então, delta vai ser 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 128 vai dar 512. Menos vezes mais é menos, menos e menos é mais. Então, delta deu 64 mais 512, que dá 576. Pronto. Calculamos o delta, tá? É interessante a gente já ir procurando saber quem é a raiz quadrada dele, porque a gente vai precisar, tá certo? Ó. Então, vamos calcular aqui de maneira fatorada a raiz quadrada do 576, tá? Ó, 576. Se você não sabe decorado, fatora para encontrar, tá bom? 576 é par, dá para dividir por 2. 576 dividido por 2 dá 288. 288 dividido por 2 dá 144. 144 por 2 vai dar 72. 72 por 2, 36. 36 por 2, 18. 18 por 2 é 9. O 9 não dá para dividir por 2, dá para dividir por 3. 9 por 3 é 3. 3 por 3 é 1. Como eu quero a raiz quadrada, então eu vou agrupar isso aqui de 2 em 2, né? Ó. Então, a raiz quadrada do 576 é o número 2, que aparece duas vezes, vezes esse 2, que também aparece duas vezes, vezes esse 2, que aparece duas vezes, e esse 3, que aparece duas vezes. Tá? Então, é como se eu cancelasse todos os 2 que aparecem aqui com esse 2 aqui. Então, o que é que resta? 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, que é 8. 8 vezes 3, 24. Então, a raiz quadrada desse número vai ser 24. Ok? Pronto, calculei o delta, já sei que ele tem raiz quadrada exata e eu sei que é 24, vou para a fórmula resolutiva, tá? X é menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o A. O B é 8, vou inverter o sinal, fica menos 8, mais ou menos a raiz quadrada do 576, delta dá 576, sobre 2 vezes o A. O A é 1. Então, vai dar menos 8, mais ou menos. A raiz quadrada do 576 deu 24. Então, eu substituo aqui por 24. 2 vezes 1 é 2. Pronto, agora eu vou destrinchar isso aqui em x' e x duas linhas. O x' eu vou pegar o sinal de mais lá no meio. Então, menos 8 mais 24 sobre 2. O x duas linhas, vou pegar o sinal de menos lá no meio. Então, é menos 8, menos 24 sobre 2. 24 menos 8 vai dar 16. Dividido por 2 é 8. O x duas linhas, eu devo 24 e devo 8, eu devo 32. Menos 32 dividido por 2 vai dar menos 16. Tá? Então, esse menos 16 aqui, ele não serve para mim. Por quê? Porque eu estou trabalhando de novo com medida. Tá? Então, se eu estou trabalhando com medida, minha medida não pode ser negativa. Então, a informação que serve aqui para mim é somente o x sendo 8. Tá? Então, o que é que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo as medidas do retângulo, do galpão. Então, se o x é 8, vamos lá. Se o x é 8, 8 mais 2, aqui vai dar 12. Se o x é 8, 8 mais 6, vai dar 14. Então, as medidas do galpão são 14 metros por 12 metros. Ok? Terceira questão. A soma dos quadrados de dois números naturais consecutivos é igual a 61. Pergunta é, quais são esses números? Tá? Então, você tem dois números que você não sabe quem são eles. Tá? Como você não sabe quem são esses números, vamos começar a chamar de alguma coisa, tá certo? Então, o primeiro número é x. Mas a questão fala que são dois números naturais e consecutivos. O que é que são números consecutivos? São números que se sucedem, que logo que vem um após o outro, tá certo? Por exemplo, ó, o número 2 e o número 3 são consecutivos, um vem logo após o outro. O número 4 e o número 5 também são consecutivos. O que é que a gente pode observar? Observem que o 2, o consecutivo do 2 é o 3, mas o 3 é o próprio 2 mais 1.
O 4, o consecutivo dele é o 5. E quem é o 5? É o 4 mais 1. Observem que o consecutivo de um número é ele mais 1. Tá? Então, o consecutivo do 10 é o 11. Mas o 11 quem é? É o 10 mais 1. Então, se eu tiver um número x qualquer, o consecutivo dele vai ser ele mais 1. Certo? Então, a questão fala o seguinte, ó. A soma dos quadrados de dois números naturais consecutivos. Então, quem são esses números consecutivos? Eu vou dizer que eles são x e x mais 1. Certo? A questão fala que a soma dos seus quadrados é igual a 61. Tá? Então, quais são esses números? Então, primeira coisa, os números são esses, o x e o x mais 1. Certo? Aí a questão fala que a soma dos quadrados desses números. Então, quem é o quadrado de x? É x ao quadrado. Então, quem é o quadrado de x mais 1? Eu vou escrever assim, ó. X mais 1 elevado ao quadrado. Então, a soma dos seus quadrados vale 61. Ok aqui? Então, vamos aqui. Vou desenvolver isso daqui, tá bom? Ó, repito, x ao quadrado mais... Quanto é x mais 1 elevado ao quadrado? A gente já viu que isso aqui é um produto notável, quadrado de uma soma. Então, se você tiver, por exemplo, x mais 1 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser o quadrado do primeiro termo mais o quadrado do segundo termo, e o termo do meio é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais e mais. X ao quadrado eu vou repetir, não dá para fazer conta. Aqui eu vou ficar com 2 vezes x, que é 2x, vezes 1, que dá 2x. Mais 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Tá? Então, x mais 1 elevado ao quadrado é isso aqui. Então, eu vou substituir isso daqui pelo que eu acabei de encontrar, tá? Então, x mais 1 ao quadrado quem é? É x ao quadrado mais 2x mais 1. Esse 61, ele vai ter que vir para cá, para poder zerar o segundo membro, igual a 0. Organizando isso aqui, eu tenho 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, dá 2x ao quadrado. Que tem x sozinho, só tenho esse, então repito mais 2x. Devo 61, paguei 1, fico devendo 60, igual a 0. Pronto, isso aqui é a minha equação do segundo grau e já está na forma reduzida. Está na forma reduzida, eu vou determinar o A, o B e o C. Então, quem é o A? O A é 2, o B também é 2 e o C é menos 60. Vou calcular agora o delta. Quem é o delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta vai ser, se o B vale 2, no lugar do B eu coloco 2, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 60. Então, o delta vai ser 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 60 vai dar 480. Menos vezes mais é menos, menos e menos vai dar mais. 480 mais 4 vai dar 484. Ok? Calculei o delta. Vou para a minha fórmula resolutiva. Então, x é igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. O b vale 2, então eu vou inverter o sinal, fica menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 484 sobre 2 vezes o a é 2. Então, isso aqui é igual a menos 2. A raiz quadrada de 484, se você não fez a continha, você pode fatorar, tá bom? Vai dar 22. Eu não vou fazer aqui por questão de tempo, tá bom? Não, o vídeo vai ficar muito longo, vocês vão dormir, tá? 2 vezes 2 é 4. Pronto, agora eu vou destrinchar isso aqui em x' e x duas linhas. O x' é menos 2, vou pegar o sinal de mais, sobre 4. O x duas linhas é menos 2, menos o 22 sobre 4. 22 menos 2 vai dar 20.
20 dividido por 4 é 5. Devo 22 e devo 2, eu devo 24. 24 dividido por 4 vai dar 6. Menos e mais vai dar menos. Aqui vai dar menos 6, tá? Esse menos 6 ele não vai servir para a gente. Por que que ele não vai servir? Porque a questão falou que são dois números naturais. Número natural não pode ser negativo, então essa informação aqui não serve. Vai servir o x igual a 5. Mas ele não falou que são dois números? Sim. Então, o primeiro número é 5 e o consecutivo dele é 5 mais 1, que é 6. Então, os números procurados são 5 e 6. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que está meio bagunçado. Perdoem essa letra, tá bom? E até a próxima aula. Fiquem com Deus.